Quer dizer, o que nós temos nesses casos? Quer dizer, antes, a produção das imagens era decidida por quem a veicula, né? Agora, a produção da imagem é uma produção viral, ou seja, qualquer um pode produzir imagens, né? Eu lembro, por exemplo, teve uma situação aqui na USP, muito engraçada, né? Eu escrevi um artigo falando que a polícia tinha entrado com metralhadora e que isso é inaceitável, inadmissível. Aí um maluco blogueiro de extrema-direita falou que eu era mentiroso, né? Que tudo isso era uma grande farsa, que não havia sido metralhadora, coisa nenhuma. E, por coincidência, o major responsável pela operação, no dia seguinte, no mesmo jornal que eu escrevi o artigo, mandou uma carta dizendo que não era verdade, que a polícia tinha sido uma polícia absolutamente sensata, que nunca havia tido nada parecido. Então, bem, eu liguei para alguns meus alunos e perguntei, vem cá, quem estava com o celular? Quem tirou foto? Bom, a gente já colocou todas as fotos na internet, está tudo lá, www, blá, 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 né? Aí no dia seguinte eu mandei uma carta para o jornal, falei, olha, talvez o major estivesse fazendo alguma outra coisa, não estava prestando muita atenção, então para ajudá-lo, está aqui, todas as imagens, né? Ou seja, você quebra o circuito de informação, você quebra, na verdade, esse circuito de desinformação, que é feito por aqueles que julgam ainda ter o monopólio da produção das imagens. Então, nesse sentido, eu acho que é um ganho inegável, né? Porque isso problematiza de uma maneira decisiva esse processo. O caso Wikileaks é um caso exemplar, né? Quer dizer, você impede que a circulação de informação seja decidida pelas 5 ou 6 pessoas que têm relações incestuosas com governos e com o mundo empresarial, né? Então você é um ganho, eu diria, para a informação democrática, né? Eu diria que você tenha duas coisas, que você não tem nenhuma política dos centros urbanos. Quer dizer, os centros urbanos da nossa cidade são todos degradados. São centros extremamente degradados. O centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, eles passam por processo de degradação. O que você tem é a constituição de feudos no interior das cidades, né? São quase sistemas de feudos. Daqui a pouco nós vamos ter bairros que são fechados, condomínios fechados, como a gente tem em Alphaville, ou qualquer coisa dessa natureza. Ou seja, você vai deslocando, você tira, não é nem da periferia nem do centro, você vai tirando para certas zonas privilegiadas. Essas zonas elas vão sendo reconfiguradas pelos interesses imobiliários. Esses interesses imobiliários também eles potencializam ao máximo a paranoia securitária, né? Porque então você vai criando sistemas de condomínios completamente fechados. Tem algumas aberrações aqui perto da USP, sabe? Um condomínio que dá direto num shopping center, que dá direto num aparato de serviços, ou seja, você não sai de lá, né? A gente tinha muito bem pouco tempo um shopping center bunker, né? Quer dizer, um lugar que você não podia entrar, você entrava por helicóptero ou por convite, né? Ou seja, ou com um cartão, qualquer coisa parecida, você não circula. Então você percebe, essas pessoas elas partem do princípio de destruir completamente qualquer ideia do que pode ser uma cidade. Elas não querem uma cidade, elas querem fragmentar a cidade de uma maneira tal, porque elas usam um circuito já muito restrito da cidade, certo? E se quer andar de carro, elas começam a andar, elas andam de helicóptero. Então, ou seja, elas vão fragmentando a estrutura da cidade a ponto de deixar todo o resto numa completa situação de terra arrasada, certo? Quer dizer, a situação do centro da cidade de São Paulo é uma situação de terra arrasada, né? Em largos espaços urbanos, certo? Então, quer dizer, é importante que as prefeituras elas deem conta das periferias, mas que elas também sejam capazes de urbanizar os centros, né? Quer dizer, o argumento era a revitalização do centro, né? E dentro desse processo de revitalização tinha lá um ou outro aparelho de cultura, certo? Mas o processo de revitalização estava muito mais ligado à ideia de que, bem, aquela era uma região degradada, uma região de tráfico, e nós íamos transformar aquilo numa região onde empresas iam reconstruir o espaço, né? Quer dizer, chegaram a uma situação tão absurda, que eles chegaram mesmo a propor a eliminação da Rua Santa Efigênia, certo? Que vejam, eu não vou aqui fazer a defesa do empresariado, mas francamente é uma coisa de um caráter completamente inaceitável. Ou seja, você tem algo que espontaneamente se construiu no interior do tecido
social, que é a criação de um espaço de referência comercial de um certo tipo de comércio. Certo? É uma referência do Brasil inteiro. O Brasil inteiro vai lá na rua Santa Efigênia para comprar alguma coisa da hora de eletrônicos. E você vai querer retirar isso, que é um processo que foi naturalmente produzido pelo modo de ocupação urbana, para criar um modelo de revitalização, de gentrificação do espaço, que passa ao largo de tudo isso. Né? Quer dizer, isso parece aquelas práticas stalinistas, sabe? Onde você tem um plano, independente de como seja a situação que vai ter que aplicar o plano, se você faz uma terra arrasada, você elimina tudo, né, para botar o plano de pé. Certo? Só que aqui ainda tem o problema de que, bem, o plano que eles vão colocar, na verdade, é simplesmente uma emulação dos interesses de alguns setores do setor de construção e do setor imobiliário paulistano, certo? Então, acho que, quer dizer, mais uma vez, é o mesmo tipo de situação. Tudo isso é só o sintoma de um problema mais geral. Ou seja, não há autonomia do ponto de vista, das prefeituras, do que diz respeito a certos setores de pressão econômica. Não há autonomia alguma, eles estão dispostos a fazer tudo. Inclusive esses absurdos, essas aberrações, como expulsar 6 mil pessoas pobres de um terreno, certo? Pegar toda uma leva de drogaditos que vivem nas ruas e expulsar como se você tivesse uma política de higienismo e coisas dessa natureza. Porque parte do pressuposto de que não, nós estamos impondo a lei, né? Nós estamos colocando a lei, a ordem, lá onde não tem lei, lá onde não tem ordem. É fantástico esse tipo de coisa, quer dizer, como a lei ela vai sendo imposta sempre sobre as pessoas que são as mais fracas e vulneráveis. Certo? Quer dizer, e essas pessoas, não se trata de uma questão de impor a lei, tá? É uma questão de saber criar processos de mediação social. Pessoas que, quer dizer, são pessoas que ocuparam o terreno porque não tinham lugar para morar, são pessoas que vivem nas ruas porque tem um problema que devia ter sido objeto de assistência estatal, de assistência de saúde pública, e nunca foi de maneira conveniente. Ou seja, são pessoas que lembram muito claramente a ausência de uma política pública efetiva para populações mais vulneráveis. Certo? Então, nesse sentido, elas não são objetos de polícia, elas são objetos de política, é muito diferente. Certo? Ou seja, mas o que se faz hoje é, lá onde você não consegue desenvolver uma política, você coloca a polícia. Né? Porque existe uma tradição autoritária brasileira, existem certos setores da população brasileira que parece que entram em gozo contínuo quando vem a polícia na rua, batendo em um drogadito, ou batendo em algum favelado, qualquer coisa dessa natureza, acham que enfim a ordem vai ser posta nesse país e coisas desse tipo. Então, como você tem esse delírio que vem de pessoas que inclusive não têm o menor medo mesmo de falar que achavam que a ditadura militar era um processo de racionalização da vida civil que nos liberou das ameaças do comunismo, da baderna, de todo esse tipo de coisa. Quer dizer, como eles são pessoas que são capazes até disso, né? Então, veja, não há limite nesse sentido, não há limite. Né? Então, acho que a única coisa que se pode fazer é não só denunciar, mas fazer esse tipo de processo, utilizar a estrutura do sistema jurídico, estigmatizar radicalmente esse tipo de comportamento, certo? Dar o máximo de visibilidade para os absurdos que isso cria, mostrar no mundo inteiro, certo? O que se faz, certo? Nesse sentido, né? Para que você tenha um pouco mais de espaço de pressão. Né? Primeiro, no caso da USP, existe aí já um histórico de uso da polícia militar para mediar conflitos no interior da universidade, que também é um histórico completamente inaceitável. Ou seja, a polícia militar não tem a menor condição de fazer nenhum tipo de mediação. Não porque a USP é um território livre ou qualquer coisa dessa natureza, mas porque em nenhum lugar da cidade ela demonstrou capacidade de saber mediar conflitos sociais. Eles entraram com metralhadora no campus. Lembraria, uma das primeiras invasões foram com metralhadora. Metralhadora para quê? Para utilizar contra quem? Né? Eles jogaram bomba de gás lacrimogêneo na frente da escola de aplicação, onde tem criança. E se essa bomba cai na própria escola? Quantas crianças que vão estar totalmente prejudicadas? Ou seja, demonstra-se muito claramente que a polícia em nenhum lugar desse país tem condição de desempenhar essa função. A polícia modelo para esses casos de conflito social é uma polícia que só usa cacetete, que não usa nenhum tipo de arma, né? Quer dizer, que é o famoso caso da polícia britânica. Então, eu acho que as pessoas que têm
que têm essa efusividade quando vê a polícia na rua, deviam simplesmente lembrar, afinal de contas, de que polícia nós estamos falando. Né? Não há nenhum partido com densidade eleitoral que seja capaz de mostrar com clareza que não vai repetir essas políticas. Certo? Esses absurdos, eles ocorreram em nível municipal, estadual e federal também. Né? Por exemplo, o modo de intervenção do governo federal, em casos como Jirau, né? Onde você teve uma revolta de trabalhadores devido às condições degradantes de trabalho, uma revolta de trabalhadores que fez com que esses trabalhadores fossem vistos como criminosos, também é completamente inaceitável. Certo? Então, a integração de posse da reitoria da Unifesp? Mais uma vez, né? Quer dizer, mais uma vez uma situação, e nesse caso eu posso compreender que há setores do movimento estudantil que são completamente autistas, certo? Que fazem táticas abstrusas, completamente absurdas, como foi a ocupação da reitoria aqui, mas nada disso justifica, certo? A intervenção policial. Né? Nós somos capazes de resolver nossos conflitos, nós temos condições de resolver nossos conflitos sem a menor intervenção da polícia. Nunca foi necessário a intervenção da polícia, certo? Antes dessa leva de agora, entendeu? Há 5 anos atrás a polícia não intervinha, 6 anos atrás a polícia não intervinha, certo? E se resolvia os problemas, certo? É verdade que você tem um setor do movimento estudantil que, volta a insistir, ele não consegue pensar. Ele pensa por ocupação e não pensa por diálogo, por debate, porque eles acham que isso já não deve ocorrer mais. Então, eles tendem a uma violência cada vez mais inaceitável e inadmissível. Certo? Agora, nada disso justifica o uso da polícia. Nada disso, porque só piora a situação, nunca melhorou, e isso, a gente sabe como resolver isso sem precisar desse tipo de intervenção. Em apenas 2010, o dano causado pela mosca das frutas foi de 85 milhões de dólares no mundo. Milhões de pessoas morrem todos os anos a partir de doenças infecciosas. Hoje em dia, há um grande acúmulo de garrafas PET em lixões que causam grandes problemas ambientais. A urbanização está tomando conta do estado rural e as plantações de soja estão sumindo. As mudanças climáticas vêm se intensificando e um dos principais causadores disso é o dióxido de carbono. 76% já sofreram tragédias como incêndios e enchentes.
Se você pensa fora da caixa, se você está em sintonia com os problemas do mundo, se você dá nó em pingo d'água, se você tem espírito empreendedor, se você é estudante de qualquer parte do Brasil, tem de 14 a 20 anos e tem um projeto com fundamento científico, inscreva-se na FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP. E você ainda tem chance de participar da Feira Internacional de Ciências nos Estados Unidos. Não perca tempo.